Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo da Semana da Salvação. E hoje eu e o professor Guilherme vamos falar sobre todos os conteúdos de biologia e também o que mais cai no Enem e como eles são cobrados no Enem. Então primeiro será comigo aqui, vou falar um emaranhado dentro da biologia, como estudar, como relacionar os conteúdos, como passar a gostar dessa matéria. Vou falar também aqui de todos os módulos ou todos os capítulos que são estudados dentro dessa linda ciência, né, que é a biologia. E depois eu passo lá para o Guilherme no nosso outro estúdio, que ele vai falar para vocês aí sim de uma análise que a gente fez nas últimas provas do Enem, em número de questões, em porcentagens, o que mais cai nessa prova, e assim a gente consegue moldar. Então é muito importante, pessoal, que durante esta aula, durante este vídeo, dá para dizer assim, você vai fazendo as anotações, ok? Então estamos juntão neste momento aqui para falar. Gente, todo mundo, quando a gente vai estudar biologia, a gente vê primeiro que é muito conteúdo. Biologia é muito conteúdo, a gente sabe disso. Por quê? Veja, nós estudamos desde as moléculas, tem que ter noção de átomos, a gente estuda desde as moléculas, até a ecologia, lá quando a gente estuda a biosfera, os ecossistemas. Então realmente a biologia é muito conteúdo, a gente sabe disso. Agora, além dos conteúdos serem extensos, serem muitos, ainda vem a quantidade de nomes, né? Porque para pensar que dentro da biologia, uma das áreas da biologia, até vou falar para vocês aqui, é a classificação. Quando a gente descobre uma nova espécie, a primeira coisa que a gente faz é classificar ela. Colocar ela no filo, na classe, na ordem, e o nome da espécie. Bom, se é uma espécie nova, a gente tem que dar um nome novo. Agora te liga, descritas existem mais de 1 milhão de espécies. A estimativa é que ultrapasse 8 milhões. Toda semana são conhecidas espécies novas. Então você imagina, existe mais de 1 milhão de nomes diferentes só para nomear cada uma das espécies. Lembrando que é importante classificar, você dá um nome padrão e não importa se você está aqui no Brasil ou está lá no Japão, você chama aquele indivíduo com o mesmo nome. Esse é o nome científico. Então é necessário classificar. Classificar não só o nome da espécie, mas também as suas partes. A gente estuda e fala, pô, tem que estudar um órgão de um animal, uma reação, tudo é classificado dentro da biologia. O tipo de reprodução, pô, tu tem que classificar, tem vários tipos de reprodução na biologia. Ah, professor, não é só nossa reprodução aqui, tranquilaça? Não, tem vários e vários tipos de reprodução. A gente classifica o comportamento, a gente classifica a parte a forma alimentar daquele ser vivo, a relação desse ser vivo é classificada, então tudo é classificado. Mas é necessário a gente falar, poxa, mas cara, que coisa bem chata dar nome e classificar. Pessoal, não importa se a disciplina que você está estudando, classificar é necessário, porque para a comunicação acontecer, a gente tem que ter certeza que estamos falando da mesma coisa. Então tudo isso, embora seja bastante chato, ter que decorar nomes, a gente acaba tendo que algumas coisas saber. Mas aí que vem as grandes dicas que eu vou falar para vocês. Tem muito aluno, e isso, olha gente, eu demorei para aprender. Eu aprendi mesmo estudando nas minhas provas da faculdade, eu me formei lá na Universidade Federal de Pelotas, e lá que realmente eu aprendi a estudar, e estudar de forma eficiente. Perceba o que eu vou falar para vocês. Quando vocês forem estudar qualquer conteúdo que seja, eu falo na parte de biologia, antes de você chegar para o nome, tem aluno que chega, vou decorar esses nomes tudo e vou saber. Não vai fazer sentido nenhum. Você tem que entender o que você está estudando. Pode até não saber os nomes, não saber nada, mas tem que saber o que você está estudando. E aí que vem 3 perguntinhas chaves. Onde aquilo que eu estou estudando está? Pô, tu tá estudando respiração celular, tá lá no ciclo de Krebs. Fala, caraca, meu, vou decorar todos aqueles nomes do ciclo de Krebs. O que vai acontecer? Tu vai enlouquecer. Tu não vai. Pode ser que tu decore, mas chega 2 dias depois, tu já não entende mais o que tá, qual é a relação daquilo. Decorar os nomes por decorar é um dos principais erros. Então o que a gente tem que fazer? Fazer perguntinha, onde está acontecendo? Está acontecendo. Aí tu faz um mapa mental. Meu corpo é formado por trilhões de células. Dentro de uma destas células, lá numa organela chamada de mitocôndria, dentro dessa organela está acontecendo uma reação microscópica em quase todas as nossas células, chamada de ciclo de Krebs, que é um ciclo de reações que acontece. Aí tu fala, é ali? Mas por que acontece esse ciclo de Krebs? E aí que vem a questão, tu fala, cara,
para aí, por que acontece essa porcaria? Por que tem que acontecer? Então, mais uma pergunta interessante, porque você vai entender a relação do ciclo de Krebs depois com a cadeia respiratória, a última etapa. E se não tivesse ciclo de Krebs, o que aconteceria? São perguntas que você tem que fazer para si mesmo quando está estudando. E aí sim vem o como. Bom, sei onde ocorre, por que tem que acontecer e agora como acontece ela. E aí você vai entender as reações e tal. Só depois disso, depois de ter entendido feito essas 3 perguntas e estudado, aí sim você vai ver que automaticamente muitos nomes você sabe. Pô, professor, tu vê só, eu entendi tudo. E embora eu não tenha decorado todos os nomes, eu sei dos principais. Lembra, o Enem, gente, o Enem, ele não vai te dar como as opções, os nomes puros e crus. Não, você tem que entender aquilo e a partir dessa interpretação você chega na resposta. E aí, claro, você tem que se ligar que falta daqui para o Enem, faltam aí 6 meses. Então você tem que saber direcionar. Quanto mais você entender, e vem como automático, você passa a gostar também do conteúdo. Eu sei porque várias vezes, principalmente, bioquímica é o principal exemplo. Eu pegando o Leninger, é um tratado de bioquímica desse tamanho, dessa grossura, assim, tu sai com o livro assim na faculdade. Não, quase isso, é um pouco menos. Aí tu chega lá e fala, cara, vai estudar lipídio lá, vai que lipídio. Aí tu fala, tá, agora, puxa, nunca vou entender essas porcarias, muito chata, muito nome, muita coisa. Só que aí tu fala, não, mas eu vou encarar. Aí tu começa a estudar, tu começa a entender onde tem, qual é a função, onde ocorre, por quê. Puxa vida, aí quando tu começa a entender o conteúdo, a gente passa a gostar desse conteúdo. E aí, quando você gosta, você tem ele não como algo contra você, mas o conteúdo, a matéria, ela passa a ser aliada. E aí que faz toda a diferença. Ok? Bom, e uma coisa que eu coloquei, o professor Guilherme, eu deixo os desenhos felpudos para ele, né? Eu me esforço aqui às vezes, mas isso aqui é para ser uma teia de aranha. Por que eu desenhei uma teia de aranha? Porque tudo está interligado dentro da biologia. Perceba que se você está estudando ecologia, ela indiretamente está interligada, sei lá, à citologia, que está lá distante. Se você mexe numa, a teia de aranha toda mexe, mexe inclusive as outras. Por isso que está tudo ligado. Você fala, mas professor, eu não vou estudar bioquímica, vou direto, sei lá, para outro conteúdo aí, fisiologia. A fisiologia, a bioquímica está aqui, por exemplo, e a fisiologia aqui, em lados opostos, distantes, eu quero dizer. Só que se você não entendeu esse aqui, ali não vai fazer tanto sentido. E por isso que eu trouxe para vocês, em ordem, os capítulos ou os módulos que são estudados dentro da biologia. Claro, professor, eu já vi livro didático começar com ecologia. Pode acontecer. Eu, professor Samuel, eu prefiro trabalhar do micro para o macro. Mas perceba que eu já coloco como primeiro introdução à biologia. Por que você tem que estudar introdução à biologia? Porque no módulo de introdução você entende o que é a biologia. O que se estuda em biologia? Quem vem primeiro em uma escala de complexidade? Sabe, aqueles níveis de organização. Que uma molécula forma uma célula, que várias moléculas formam células, que as células formam os tecidos, e que os tecidos, os órgãos, e aí vai por toda a complexidade. Lembrando que tudo está interligado. Mas se você entende, tá, isso é a biologia, o estudo dos seres vivos, de todas as suas relações, a sua fisiologia, as suas estruturas, tudo é a biologia. É o estudo, no geral, dos seres vivos. Então você tem que entender. Aqui ainda dentro da introdução à biologia, a gente estuda a origem da vida. Perceba, olha que filosofia agora. Se não tivesse surgido a vida na Terra, não existiria a biologia. Sacou? Então aqui a gente também estuda a origem da vida, que é algo fundamental, e não só fundamental, como fantástico de se estudar, que a gente começa a fazer reflexões. E aí o troço começa a ficar, né, do além. Bom, bioquímica. Depois de você ter entendido o que é a biologia, como deve ter surgido, quais são as hipóteses de surgimento da vida, todo esse pensamento inicial da ciência perante a vida, a gente passa a estudar bioquímica. A bioquímica, olha que romântico, química da vida, né? Que brega. Mas olha só, a bioquímica, a gente estuda todos os compostos que fazem parte, todos, né? Os principais compostos que fazem parte dos seres vivos. Aqui a gente divide do que é orgânico e não orgânico, estuda cada um deles, tá? Mas tudo muito solto ainda.
Aí quando a gente entra para citologia, a gente estuda as células, a diferença entre uma célula e outra, quais são as células que esse organismo tem, quais são as funções das organelas ali presentes, tem o núcleo, que é uma linda organela, que daí vem por próximo aqui. Então na citologia a gente estuda, normalmente, o que é a citologia, os tipos de células que existem, e depois a gente estuda a célula. A membrana plasmática, o citoplasma, né? Dentro do citoplasma todas as organelas ali existentes. Bom, acabou a citologia, você continua ainda dentro de citologia, mas agora entra na citologia genética. A gente estuda que o núcleo é uma organela. E dentro do núcleo tem o material genético dos seres eucarióticos, como nós. Então a gente estuda citologia genética. O que é um gene? O que é o cromossomo? O que é o DNA, o genoma? Você tem que ter essa noção, porque perceba, o DNA é uma molécula magnífica e é ele que guarda a nossa informação genética, e dependendo do nosso DNA, das letrinhas, das bases nitrogenadas que ele tem, a gente produz proteínas diferentes. E por isso que as pessoas, eu estou falando para a nossa espécie, são diferentes. Embora tenham um DNA quase que igual, produz ligeiramente proteínas diferentes, e essas proteínas é que diferenciam a nossa cor do olho, da pele, do cabelo e tudo mais. Bom, aí você já sabe a parte genética ali e tal. Lembrando que isso aqui é histologia genética. A gente volta a estudar depois genética, mas daí na parte de hereditariedade. Aqui a gente está estudando só as estruturas. Aí vamos para o metabolismo celular. A gente estuda aqui fermentação, quimiossíntese, respiração celular, fotossíntese, não sei se já falei. A gente estuda o metabolismo grosso e ao mesmo tempo específico que acontece dentro das nossas células, tá? De forma ensino médio, óbvio, né? Se você for pegar um metabolismo celular para ensino superior ou pós-graduação, tu enlouquece também, teria que estudar o específico do específico. Mas aqui é bem interessante o metabolismo celular, porque a gente entende coisas fantásticas. Quando a gente respira, esse O2, o gás oxigênio que passou pelos nossos pulmões, foi pelos alvéolos, caiu no nosso sangue, está lá dentro da hemácia, sendo carregado pela hemoglobina, e ele entra nas nossas células. O que ele está fazendo lá? Por que ele tem que entrar? Por que a gente tem que respirar? E depois, esse CO2 que sai. De onde vem esse CO2? A gente botou para dentro o O2 e saiu o CO2. Ah, mas vem do oxigênio. Não, calma. Coisas fantásticas. Quando a gente perde gordura, a gente está emagrecendo, por onde sai essa gordura? No final das contas, ele sai em forma de CO2 pelos pulmões. Então são todas essas pequenas ligações que acontecem e que a gente faz as ligações aqui. Ok? Vamos lá então. Agora temos histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. Tá? Estudo dos tecidos. Você já estudou as células, elas se agrupam formando os 4 tecidos básicos, cada um deles ali faz a sua função. Depois, reprodução e desenvolvimento. Eu já disse para vocês que a reprodução é classificável. Então a gente classifica os diversos tipos de reprodução e desenvolvimento. Aí aconteceu a fecundação, embriologia, que é o desenvolvimento daquela célula, primeira célula até as suas divisões, as clivagens, e forma lá todo o embrião bonitão. Depois a gente tem que classificar, então a gente faz a sistemática e classificação. Encontrou uma nova espécie, dá nome para ela, classifica e coloca ela no seu devido grupo, na sua escala evolutiva e tal, tudo mais, lindão. Micro, pequeno, biologia. Depois de ter estudado tudo isso aqui, a gente começa a estudar agora os seres vivos microscópicos. Aqui engloba vírus, embora não se sabe. Não. Alguns cientistas falam que é ser vivo, outros que não. Mas vírus cai aqui porque é digamos assim, um limiar entre o que é vivo e não. Depois vem micologia. Ah, estou estudando os macacos. Não. Micologia é fungo. A gente estuda os fungos aqui. Existem fungos unicelulares e multicelulares. Classificação. E aí o troço começa a ficar grandão. A gente vem para botânica. Estuda os grupos vegetais, a sua fisiologia, a sua histologia. Isso aqui, a evolução é bonita, a botânica, embora seja bem difícil. Acabou a botânica, a gente estuda os animais, zoologia, porífero, quinidário, plateomito, nematomito, e aí vai. A zoologia a gente estuda nós também. E cada um dos grupos a gente fala da fisiologia deles. Isso chega a me arrepiar aqui, de tão feliz que eu fico. Aí a gente vem para a fisiologia humana. A gente já estudou fisiologia na zoologia, mas aqui a fisiologia humana é específico de nós. A gente estuda toda a nossa fisiologia, todos os sistemas e respostas para perguntas começam a surgir diversas perguntas que a gente não sabe como é que é. Quando a gente entende a fisiologia, a gente entende também com essas lindas respostas para todos os questionamentos que a gente faz referente ao nosso corpo. Aí sim, genética, ciência da hereditariedade, azão, azinho, primeira e segunda lei de Mendel, muito mais dentro de genética,
também é lindo porque a gente entende como e por que nós somos parecidos com os nossos pais. Evolução. Nada faz sentido na biologia senão a luz da evolução. Evolução é um fato lindo que a gente, quando entende, a gente também se emociona. Depois vem ecologia. Ecologia, eu gosto de deixar no final, porque ela é uma união de tudo isso. Porque o que é ecologia? É o estudo da nossa casa, dos seres vivos, como eles se relacionam com o meio ambiente. E aí vem meio ambiente, impactos ambientais, relações ecológicas, cadeia e teia alimentar. E para fechar, biotecnologia. Como os seres vivos podem ser utilizados para a tecnologia. E aí o negócio fica lindo porque a gente estuda até projeções para o futuro dentro do estudo da biologia e aí a gente fecha. Agora, para que não fique tão longo tudo isso aqui, eu já vou passar direto para o meu amigo Guilherme, o professor aqui de biologia também, que vai falar um pouco mais sobre tudo isso, só que especificamente falando do Enem. E aí vocês vão fazer aquele link felpudo de o que estudar faltando 6 meses para o Enem. Fica ligado, Guilherme, agora é contigo. Um grande abraço e toca a ficha aí. Grande Samuca, muito obrigado, meu querido, um abração para você. E, gente, a partir de agora eu quero conversar com vocês a respeito de como que a prova de biologia está estruturada dentro da prova do Enem, dentro de ciências da natureza. Antes da gente começar essa conversa, eu quero um favor de todos. Eu queria que você pegasse um papel, uma caneta ou abrisse um bloco de notas aí no seu computador para anotar alguns tópicos importantes. Que tópicos são esses, professor? Tópicos que eu, Prof. Gui, baseado no meu estudo de prova, baseado em toda a minha experiência como professor, considero mais relevantes para a prova do Enem de 2019. Inclusive, eu vou falar de como está organizada essa prova, mas depois, ao final da nossa conversa, a gente vai fazer uma brincadeira de prever aquilo que vai aparecer na prova de 2019. Então, eu quero que todo mundo anote que é importante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa, não demora muito. O que você tem aqui? Um gráfico. Tá? E esse gráfico, inclusive, vocês têm no material de vocês, no e-book de vocês, pode dar uma olhada lá. Nesse gráfico aqui a gente tem a incidência de cada um dos grandes grupos temáticos da biologia e eu coloquei para vocês aqui também a média de quantas questões aparecem para cada uma dessas temáticas. Então a gente tem em média, nos últimos 5 anos, esse gráfico é dos últimos 5 anos, tá? 4 questões de ecologia por prova. Das 15 de bio, 4 de ecologia. 2,25 de genética e biotecnologia. Isso não é um número fixo e a gente tem visto também algumas tendências importantes na prova. Por exemplo, lá em 2009, na primeira edição do Enem, a gente teve 6 questões de ecologia de um total de 15. No ano de 2010 foram 8 questões de ecologia de um total de 15. 8 de 15. Era metade da prova. E isso tem sido reduzido. O ano passado a gente não teve muitas questões de ecologia. É uma tendência, professor? Acredito que sim. Ela vai se manter? Acredito que sim. Então, provavelmente, a gente vai ter algo a menos do que essas 4 questões. Mas eu vou fazer as previsões depois. O que é importante dentro da ecologia? Eu quero que você guarde. Quais são as coisas que mais são cobradas na prova? Anote aí, por favor. Primeiro, cadeias alimentares. Super importante, se relaciona com outras temáticas da ecologia também, cadeias alimentares. Segundo, relações ecológicas. Gente, por favor, você tem que saber as relações ecológicas, porque afinal de contas isso é ecologia. Ecologia não é a relação do ser com outros seres e com o ambiente, você tem que saber relações ecológicas. Terceiro, eu acho que o impacto do ser humano dentro do ambiente. Isso nunca falhou na prova de bio dentro do Enem. Sempre teve. Ano passado a gente teve uma questão falando sobre fragmentação de florestas. E como que a gente resolvia esse problema ou ajudava a resolver? Como que a gente mitigava esse impacto ambiental? Então, impacto do ser humano no ambiente, super importante também. E os ciclos biogeoquímicos. Também sempre aparece, ciclo do nitrogênio apareceu no ano passado, ciclo do carbono é super comum, que tem relação com o efeito estufa, pode ser trazido de novo à tona nesse ano de 2019. Então tá aí os 4 tópicos importantes: cadeias, relações ecológicas, o impacto do ser humano e os ciclos biogeoquímicos. Perfect? Depois a gente tem genética e biotecnologia. De genética clássica, assim ó, o que aparece bastante são os heredogramas e o sistema ABO. Não que não caia assim cruzamentos, a gente tem questões, por exemplo, cruzando 2 heterozigotos, qual que é a probabilidade de nascer um homozigoto recessivo? Uma questão sobre fenilcetonúria, que apareceu alguns anos atrás. Mas normalmente isso não aparece na prova do Enem. O que aparece? Sistema ABO. O que aparece? A gente falar sobre heredogramas, mostrar
lá as arvorezinhas genealógicas e na interpretação daqueles heredogramas, às vezes tira algo de probabilidade. Então, quem é afetado, quem não é, a herança recessiva ou dominante, se a gente cruzar o indivíduo 2, 1 com o 2, 3, o que vai acontecer, qual que é a probabilidade de nascer uma criança afetada? Então, tudo isso é importante sobre o aspecto de genética, beleza? Então, ó, sistema ABO e os heredogramas. Agora, na biotecnologia mora algo super importante dentro da prova do Enem. Não existe prova do Enem que não cobre algo sobre biotecnologia. Já caiu muito transgênicos, já caiu clonagem, já caiu células-tronco. O meu palpite esse ano, que eu acho super relevante para vocês saberem sobre biotecnologia, é a edição de material genético. A gente já teve uma questão sobre vacina genética também, bem legal, uma questão que falava sobre herpes e tudo mais. Agora, edição genética é o ponto mais importante, acredito eu, para a prova de 2019. Anotou? Bem importante, tá? Sobre fisiologia humana. Aí tem sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, hormonal, nervoso. O meu palpite é que a gente tenha, né, esse ano algo relacionado à alimentação, a sangue, a imunidade. Classicamente, o que mais caiu na prova do Enem até então foi sangue. Tá? Então, sangue, saber as células sanguíneas, bem importante. Depois, prof, eu acho que pode a gente dizer que a relação da fisiologia com a saúde. É super importante você entender isso. A gente já teve questões de fisiologia falando sobre diabetes mellitus ou sobre diabetes insípidos. O ano passado, a gente teve uma questão falando de saúde humana sobre o aspecto do efeito tumoral, um processo de desregulação de uma enzima que controla a multiplicação celular e aí a gente tinha um efeito de proliferação celular, que era o efeito tumoral. Isso tem a ver com fisiologia humana? Tem a ver com biologia celular também, tem a ver com a parte de biologia molecular. Note que a gente tem uma interdisciplinaridade, dentro da própria disciplina, dentro da própria biologia, dentro das temáticas diferentes que a biologia oferece. O ano passado caiu uma questão falando sobre glucagon, super importante, isso sobre o aspecto da fisiologia humana, saber como é que funciona a regulação hormonal e qual que é o papel das vitaminas nessa regulação. Tudo isso é super relevante dentro de fisiologia humana. Quais são os tópicos, professor, que a gente tem que ter muita atenção? Sangue, tá, gente? Alimentação, relacionado com fisiologia, também acho bem importante. E eu acho que toda a parte de fisiologia que envolve doenças, que envolve distúrbios da saúde, também é bem importante. A gente teve um ano que falou sobre hipertensão arterial. A gente teve anos em que falava sobre processos hemorrágicos pela queda do número de plaquetas no corpo da pessoa. Tudo isso pode aparecer na prova. De citologia, o que mais cai é a citologia clássica, saber as funções das organelas. Você tem que saber para que serve o complexo de Golgi, o retículo liso, o retículo rugoso, o lisossomo, o peroxissomo, os centríolos e colocar isso dentro de algumas situações problema. A gente teve uma questão ano passado que falava, os cientistas querem selecionar uma linhagem celular que seja capaz de produzir muito ATP e secretar substâncias. Você tinha que olhar das 5 imagens que você tinha lá, qual tinha mais mitocôndrias e qual tinha mais complexo de Golgi. Se tiver essas duas coisas, quer dizer que secreta muita substância e que fabrica muito ATP. Então isso é citologia clássica, saber a função das organelas, a fisiologia celular. Além disso, não esquece que dentro da citologia a gente tem bioquímica. E aí toda aquela parte de DNA, de RNA, expressão genética, toda aquela parte do dogma central da biologia. Você tem um DNA, esse DNA é enorme com vários genes, você pega um gene e transcreve na forma de um RNA. E a partir desse gene desse RNA, você sintetiza uma proteína. É o dogma central da biologia que está aqui dentro da citologia. Quer anotar? As organelas celulares e dentro do aspecto da da bioquímica, anota aí, o dogma central da biologia, perfeito? DNA, RNA e as proteínas. Depois, prof, botânica. O ano passado foi o Festival da Botânica na prova do Enem, mas eu vou contar um negócio para vocês. Não foi tão botânica assim, porque eles puxavam um gancho de botânica para perguntar algo sobre especiação,
para perguntar algo sobre recuperação de área degradada, sobre adaptação dos seres no ambiente. Então a botânica, mas caiu uma questão de botânica, professor, falando sobre teste de DNA. Pô, se é teste de DNA é biotecnologia. A questão por trás do teste de DNA eram umas plantas e tudo mais, mas isso não é botânico, podia ser um rato, podia ser um protozoário, podia ser qualquer organismo vivo. Então, muita atenção, a botânica quando aparece no Enem, ela está muito relacionada ou à evolução e adaptação dos vegetais, ou à recuperação de área degradada, ou a aspectos que tem a ver com situações problema, como é o caso de um teste de DNA. Então isso eu acho bem legal você anotar. A botânica clássica cai? Já caiu algumas vezes. Ciclos botânicos, ciclos reprodutivos da planta, ou a evolução das plantas. O aspecto mais importante para mim aqui, ó, é você conhecer muito bem os grupos vegetais, entender por que alguns grupos se deram tão bem no ambiente, que características eles têm para poder se adaptar nesse ambiente terrestre do planeta Terra, tá? E eu acho que isso é o suficiente para você se dar bem na parte de botânica. Sobre zoologia, de certa forma, é muito parecido com a botânica. Ela não cai muito classicamente, embora no ano passado a gente teve uma questão bem clássica de zoologia falando sobre o desenvolvimento de insetos. Mas lembra, aquela questão que falava sobre desenvolvimento de insetos, as etapas do desenvolvimento dos insetos, estava correlacionando com processos adaptativos. Por que o inseto holometábulo, que vai ter um estágio de ovo, de larva, de pupa e depois de adulto, tem tanta vantagem adaptativa? O que ele tem de diferente que os outros insetos não têm? Ele queria saber algo sobre aspectos evolutivos e adaptativos dos insetos envolvendo zoologia. Outra maneira com a qual a zoologia aparece bastante é relacionando com a parte de doenças, de saúde. Como assim, prof? A gente teve uma questão alguns anos atrás que falava sobre esquistossomose e falava sobre maneiras de profilaxia a essa doença, ou seja, como que a gente evita essa doença nos ambientes, ou na sociedade, né, em locais, nos ambientes sociais onde a doença existe. Aí o que tinha como alternativa? O uso de molucidas, e essa era a alternativa correta. Como assim, professor, o uso de molucidas? Aplicar um molucida na água, você está aplicando um veneno que mata moluscos. Para você saber se isso tem a ver com esquistossomose, primeiro, você tem que saber o que é um molusco. O molusco é um polvo, é uma lula, é uma ostra, é uma lesma e é um caramujo. O caramujo bionfalaria é o hospedeiro intermediário da doença chamada de esquistossomose. Então, olha só como a zoologia foi cobrada de maneira sutil na prova, falando de verminoses, falando de programas de saúde. Interessante, né? Então, zoologia muito atento sempre às doenças causadas por vermes, o grupo dos insetos eu acho que é importante, né? Ou talvez dos cordados como um todo, dos artrópodes como um todo, perdão. Então, a gente tem artrópodes aracnídeos, crustáceos, insetos. O que eles têm de tão interessante que adquirem tanta biodiversidade? Sempre com um olhar muito analítico, muito evolutivo e adaptativo dos grupos animais. Depois vem evolução. O meu tópico mais importante de evolução são as teorias evolutivas e a gente pode falar também de neodarwinismo. Neodarwinismo que explica como que a evolução se dá de maneira atual ou por meio da nossa interpretação atual de evolução. Normalmente, quando aparece algo sobre evolução, não aparece nada muito cru. Ele vai pegar uma situação, um problema. Por exemplo, superbactérias. Opa, o que uma superbactéria é? São seres que foram selecionados através do uso indiscriminado de antibióticos. Pessoas que aplicam de maneira irresponsável os antibióticos no corpo acabaram selecionando linhagens cada vez mais resistentes de bactérias. Isso tem a ver com seleção. Isso tem a ver com o processo de neodarwinismo, mutações, seleção natural, deriva genética, tudo isso tem a ver com evolução, beleza? Então, dentro dessa parte, ó, teorias evolutivas e não esqueça do neodarwinismo de maneira aplicada. Depois, parasitologia. Aqui de maneira até acho que equivocada, pessoal, parasitologia e saúde tinha que estar junto, né? As duas tratam de saúde. As duas falam sobre vermes, falam sobre doenças, sobre parasitas no nosso corpo e a gente tem programas de saúde para combater essas doenças. Então, o que é o mais importante sobre a parasitologia e a saúde? Você abrir o olho para os vermes e as doenças transmitidas por mosquito. E acima de tudo, além de conhecer essas doenças, você tem que entender o ciclo de vida delas. Anota aí, por favor. O ciclo de vida é o mais importante.
Por quê, prof? Se você sabe o ciclo de vida, por exemplo, do esquistossomo, você sabe como você pode interferir nesse ciclo e evitar que esse ciclo se perpetue, ou seja, evitar que essa doença permaneça no ambiente. Se você conhece o ciclo desse esquistossomo, você sabe aonde que ele vai afetar o corpo da pessoa, você sabe que tipo de sintoma que a pessoa pode ter em função dessa doença, você sabe como que ele se reproduz, você sabe aonde ele se reproduz, então tudo isso é importante. Ciclo de vida, tanto para as questões de saúde, quanto para as questões de parasitologia. Perfeito? Por último, a histologia. Histologia não é muito cobrada na prova do Enem. Eu lembro, na verdade, 2 questões em todos esses 10 anos de Enem. 2, tá? Uma falando sobre tecido de revestimento interno do intestino, microvilosidades. Aí tinha uma questão mostrando um papelzinho todo sanfonadinho, parecendo um leque, e ele fazia uma analogia aí de comparação de superfície de contato. E eu lembro de uma outra questão falando sobre o tecido do fundo do olho, a retina, que é um tipo especial de tecido nervoso que a gente tem ali. As únicas 2 questões que eu consigo recordar de histologia em, na verdade, 9 anos de prova do Enem. E o outros, prof? O outros é o nosso problemão. O outros é aquilo que vai aparecer de novidade na sua prova. O outros, pessoal, vai envolver uma questão temática, que já é de praxe na prova do Enem, algo temático e que não necessariamente precisa de muita biologia para responder, mas muita noção de cotidiano, interpretação biológica ou de outras disciplinas e uma questão interdisciplinar. Beleza? Esse é o outros. Agora vamos fazer a nossa previsão? Vamos colocar aí, ó. De ecologia, o que eu acho que vai aparecer? Depois você tira um print disso e guarda. E aí você fala, professor, você errou tudo. Pode ser que eu erre tudo mesmo, tá? Mas eu acho que o esqueleto é muito legal que a gente vai montar aqui. Eu não tenho como saber o que vai aparecer na prova do Enem, mas os palpites podem ser muito certeiros. Então, de ecologia, pessoal, eu acho que vai cair uma questão sobre pirâmides. Tá? Tem relação com cadeia alimentar, as pirâmides alimentares. Primeiro palpite. O segundo palpite de ecologia é impacto. Impacto do ser humano. E esse impacto eu acho que pode aparecer sob a forma de energia, tá? Então, geração de energia. Impacto ambiental de energia eólica existe? Existe. Da hidrelétrica existe? Sim. Então, fontes de energia, tá? Lembrando sempre que o Enem tem um olhar sobre o que dá para fazer para melhorar a situação. Sempre nesse sentido. E ainda de ecologia, eu acho que vai cair uma questão sobre relações. Relações ecológicas. Mas não qualquer tipo de questão, uma questão de gráficos. Tá? Gráficos. Como assim, prof? Pegar 2 populações de seres lá e dizer assim, ó, esses seres foram colocados juntos e a população dos 2 subiu. Opa, tá rolando uma protocooperação ali. Esses seres foram colocados juntos e a população dos 2 declinou. Opa, tá rolando um processo competitivo. Ou um subiu, outro baixou. Tudo isso é gráfico dentro da parte de ecologia. Depois, em genética, eu acho que vai cair algo sobre sistema ABO e sistema RH, tá? Sangue. Genética sanguínea. Pode ser que apareça algo sobre eritroblastose fetal? Pode ser. Tem a ver com o sistema RH. De biotecnologia, edição genética. Isso está tão em alta, o Enem tem que cobrar. E, claro, relacionado à biotecnologia, a gente poderia falar de transgenia, de OGMs, né, organismos geneticamente modificados, mas o meu palpite é uma questão bem clássica, falando sobre o que é uma célula-tronco, como que ela se expressa, como que ela pode, o que ela tem de tão diferente que ela é considerada uma célula-tronco, tá? Características mesmo. Perfeito? De fisiologia, 2 palpites, uma de novo de sangue. E aí, ó, quando fala de sangue, presta atenção bastante em imunidade. Lembra que a gente tem células sanguíneas responsáveis pelo sistema imunitário do seu corpo. E aí isso vai envolver vacinas, isso vai envolver soros, né, processo de imunização passiva, ativa. E pode cair algo relacionado simplesmente à função de cada uma das células sanguíneas. Função da hemácia, função geral dos leucócitos, função das plaquetas, tá? Beleza, sangue. Que mais, prof, de fisiologia? Regulação hormonal.
Bom, esse assunto é tão interessante, tão importante, o Enem já cobrou algumas vezes, eu acho que pode aparecer de novo. A ação da insulina, do glucagon, o que isso traz sobre o aspecto da saúde da pessoa. Por exemplo, a pressão arterial, como é que ela é regulada no nosso corpo? A gente tem hormônios que conseguem diminuir a pressão, conseguem aumentar a pressão. Tudo isso tem a ver também com aspectos da saúde. Então, regulação hormonal associado à saúde, beleza? De botânica, eu acho que a gente vai ter uma questão clássica, mas falando sobre processos adaptativos das plantas. Então, ó, quem que tem vasocondutor, quem que não tem? Quem que tem fruto, quem que não tem? Quem que tem semente, quem que não tem? Tudo esse negócio e o que que isso representa do ponto de vista adaptativo para a planta. Então, coloca aí, ó, evolução. Evolução vegetal. Beleza? De citologia, eu acho que a gente vai ter que bater na mesma tecla. Organelas, mas não qualquer organela. Eu acho que esse ano pode aparecer algo sobre mitocôndria ou sobre cloroplasto. Perfeito? Metabolismo energético tem a ver com esse assunto. De evolução, meu palpite são as superbactérias. Meu Deus do céu, ano passado eu achei, vai cair superbactérias. Não caiu, pode ser que esse ano apareça. Então vamos lá. Superbac. Claro, tem relação com o processo de seleção natural e tudo mais, aquilo que a gente já falou. De doenças, não tem como fugir daquilo que sempre apareceu no Enem. Verminoses, doenças transmitidas por insetos, tá? Aí engloba os mosquitos, mas também tem doença de Chagas que é transmitida por inseto, que não é um mosquito, é um percevejo. De bioquímica, eu acho que pode aparecer algo sobre fermentação. Pô, se não aparecer mitocôndria, cloroplasto, que é metabolismo energético, que está uma questãozinha de fermentação envolvendo a cozinha. O que o fermento faz dentro da cozinha? Como que ele é utilizado? Que organismo que realiza esse processo fermentativo? O que ele libera? Qual a importância industrial desse organismo? Então, vamos colocar aqui, ó, fermentação. E não só da fermentação alcoólica. Lembra também da fermentação lática. Questão temática. Eu acho que a temática desse ano, na prova do Enem, vai ser alimentação. Gente, a alimentação envolve tanta coisa em biologia, mas tanta coisa, ó. Bioquímica, fisiologia humana, saúde. Então, uma questão temática falando sobre pirâmide alimentar, as novas concepções da alimentação, a ideia dos alimentos que são naturais, daqueles que não são naturais, dos que são processados, ultraprocessados. Isso pode aparecer numa questão do Enem. E a questão interdisciplinar, prof? Meu palpite é os biodigestores. Coloca aí. Mas por quê, professor? Biodigestores, pessoal, porque isso é uma alternativa muito, mas muito, muito legal para a produção de energia e que está sendo utilizada em vários locais do mundo já com muita eficiência. Se você utilizar do lixo orgânico que você produz na sua casa, dentro de um biodigestor para produzir eletricidade. Isso envolve química, porque a gente tem reações químicas lá dentro, isso envolve biologia, isso envolve física. A gente tem lá um dínamo que vai gerar eletricidade. Como é que ele funciona? Isso tem a ver com eletromagnetismo. Então, gente, biodigestores é um assunto super importante para vocês estudarem. Perfeito? Galerinha, espero que vocês tenham anotado tudo. Eu adorei essa conversa que eu tive com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, não deixe de dar um likezinho aí no nosso vídeo, que é importante para que a gente saiba, para a gente ter o feedback de como está sendo essas nossas aulas. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, um beijo no fundo do coração e a gente se vê.